e descanso à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, que os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo de número 12. E nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Gênesis, capítulo 12, versos 1, 2, 3 e 4. Irmãos, a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Glória a Deus. Pastor Cleito e a igreja estão promovendo nessas quartas-feiras cultos doutrinários com a reflexão sobre a consciência cristã. Citou o exemplo da reforma protestante, que eu tive hoje, recebi um convite direto lá do gabinete da nossa missionária, lembrando do dia 31 de outubro, que é o dia exato do aniversário da reforma, que vai estar completando 500 anos. E com muito cuidado narrou naquela carta convite aquilo que foi o maior destaque da reforma protestante, chamando a igreja, o povo de Deus, para a consciência de que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Chamando para a consciência de que se nós temos que seguir regras, a Bíblia é a única regra de fé e prática. É ela que nós temos que seguir. Chamando a consciência de que a fé é o mais importante combustível para a vida da gente. Não a fé em qualquer coisa, mas como o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Chamando a nossa atenção para quem de fato merece a glória, a honra, o louvor e a exaltação, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a glória para Ele. E nos ensinando aquilo que de certa forma já refletiu aqui o pastor Cleito, que nós estamos aqui por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, porque sem ela nós não seríamos absolutamente nada. E eu quero, meus irmãos, refletir com você hoje sobre uma consciência que nós devemos ter, que é a consciência missionária. A missionária Lohane esteve no ano passado num país onde pôde refletir e ver como as pessoas são carentes de muitas coisas, inclusive a carência de Deus, não é? Como o mundo precisa de Jesus. E esse é o grande desafio nosso.
eu quero refletir com você hoje sobre a consciência da aliança que Deus fez com esse homem, que nós acabamos de ler na sua palavra e que ela se cumpre até hoje. Nós somos, meus irmãos, uma geração tão inconstante, que quebra tão facilmente os nossos compromissos, os nossos pactos, as nossas alianças, que às vezes é insignificante refletir sobre isso. Mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de pacto, e Ele cumpre isso literalmente até hoje. Ele não mudou. Não é o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo. É o mesmo Deus que nos dá a graça de conhecermos a progressiva revelação e entendermos que Ele continua o mesmo Deus, que a gente pode dizer que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente o mesmo, um Deus presente. E aí eu quero refletir com você nessa palavra, nesse caminho missionário de Deus para nos alcançar. Aqui nós refletimos que Deus usa pessoas. A gente sabe pelos primeiros capítulos da Bíblia que Deus é o grande criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E a Bíblia diz que foi Deus quem criou o homem. E quando Ele criou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia está narrando a queda do ser humano, a desobediência, o pecado, a forma como ele decidiu se distanciar de Deus. E aí, no capítulo 6, a gente percebe que Deus está colocando um anjo para guardar a árvore da vida, para cumprir o aspecto que se sentenciou o homem, para que ele não voltasse a comer e tivesse vida eternamente. Porque Deus disse: olha, não coma, porque no dia que comer você vai morrer. Ele comeu e ele morreu. Ele ficou alienado de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa. Deus disse que faria descender da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria Satanás. E nós conhecemos todo o plano de Deus. Aí eu quero refletir com você o que foi que Deus fez. A Bíblia diz que ele vai em Harã e chama um homem chamado Abrão. Faz daquele homem um missionário. Diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele obedeceu. É bom quando a gente obedece. A Bíblia diz no versículo 4 que Abraão fez exatamente do jeito que Deus havia lhe mandado. Mas Deus fez a ele uma promessa. Disse: olha, eu vou transformar você numa grande nação. Você vai virar uma nação. E Deus cumpriu essa palavra. Abraão virou uma grande nação. Ele disse: eu vou engrandecer o teu nome, e vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Através da tua vida eu vou abençoar todas as famílias da terra. Seja você uma bênção. E disse a ele que iria lhe dar um descendente. Eu vou lhe dar um descendente. Sua descendência é certa, é fato. Não acaba a sua história comigo no seu fim. E a Bíblia diz que quando Abraão fez isso, ele tinha 75 anos de idade. Meus amados irmãos, sai, e a gente conhece a história de Israel. Eu gostaria de lembrar aqui o episódio da vida de Moisés. Moisés tem na sua biografia dois momentos distintos. Primeiro momento, ele é uma criança abandonada, jogado nas águas, por causa do amor do coração daquela mãe, para não vê-lo decapitado. Aquele menino desce os prantos nas águas do rio, até que o seu choro incomoda a princesa. E aquele menino é tirado das águas, como significa o nome Moisés, tirado das águas. Ali perto estava uma criada chamada Miriam, que era sua irmã. Não era por acaso, porque as coisas de Deus não são por acaso. As coisas de Deus são estrategicamente pensadas. E rapidamente ela pergunta se a princesa não deseja que ela vá buscar uma criada para cuidar da criança. É claro, ela sobe para o palácio e volta com Joquebede, sua mãe. Aquele menino sai das águas e volta para o braço da sua mãe. Agora ele não é mais um menino abandonado, ele é um príncipe para cumprir a linhagem do Egito, com a possibilidade inclusive de se tornar rei do Egito.
Só que ele era o escolhido de Deus. Ele não era para figurar no meio daqueles pagãos como o rei ali. Joquebede lhe ensina sobre o Deus de Israel. E a gente conhece a história de Moisés. Um dia Moisés não suporta ver os seus irmãos sendo maltratados pelos egípcios, e ele tenta resolver do seu jeito. Comete um homicídio, e ali ele tem que fugir para o deserto de Midian. Lá arrumou uma moça bonita chamada Zipra, casou com ela, se tornou pastor do seu sogro, das ovelhas do seu sogro. Mas um dia, perto do Sinai, ouviu uma voz que mandava ele tirar dos pés a sandália, dizendo que o lugar que ele estava pisando era santo. Agora, o que estava acontecendo? O Deus de Israel estava pessoalmente se revelando a Moisés, conversando com ele. Aquele que livrou a sua morte pela decapitação, que livrou a sua morte do afogamento das águas, aquele que lhe ensinou a cultura do Egito, aquele que lhe conduziu ao deserto, agora falava com ele pessoalmente. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida cristã tem esse mistério. Deus, o Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos, invisível, mas real, é um Deus que se comunica conosco. Ele fala com aqueles que estão nos eventos mais chiques que você possa imaginar, se é que a gente pode usar esse termo para a igreja. E ele fala com a gente no vale, fala lá no calabouço. Ele está em todos os lugares. Davi disse: para onde eu for, o Senhor está. Se eu subir o mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer o mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. Não tem para onde eu fugir de ti. Moisés agora está face a face com esse Deus, e Deus o acompanha naquela caminhada da libertação. Nós estamos entrando já para uma semana, daqui a 2 semanas, nós vamos estar comemorando uma semana que no calendário brasileiro é chamada de Semana Santa. E nessa semana está o domingo da Páscoa. Moisés institui a Páscoa, que é exatamente a celebração da libertação, a passagem, meus amados irmãos, daqueles que viviam na miséria, na desgraça, na idolatria do Egito. Esse povo agora passa e Deus mostra a sua glória e o seu poder. Moisés celebra e institui ali a Páscoa, adorando a Deus. Eles passaram pelo menos por 2 rios, passaram pelo Mar Vermelho e passaram pelo Jordão. A Bíblia diz que a segunda travessia, que foi a travessia feita pelo profeta Josué, sabe quem entrou lá naquela terra? Só os fiéis. Morreu toda a geração de incrédulos que saiu do Egito, morreu toda prostrada no deserto, e só entrou na terra prometida aqueles que estavam fiéis à aliança que Deus havia feito. Diga para o seu irmão: nosso Deus é um Deus de aliança, mas nós temos que ser fiel a ela. Eu gostaria agora de destacar a importância de Israel nessa história. Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, e fez dele uma grande nação. Porque Deus escolheu Israel como uma nação para dar exemplo, para ensinar o mundo todo. Porque as nações vizinhas adoravam o Deus lua, o Deus água, a natureza. Tinham muitos deuses. Israel adorava o único Deus vivo e verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E Israel cumpriu isso. Israel sabia que o Deus que ele adorava era o único Deus vivo e verdadeiro. Deus usa aquela nação por causa da sua crença no Deus verdadeiro. Segundo, por causa do sacerdócio que ela exerce. Existia uma tribo em Israel só para cuidar das coisas espirituais. Aqueles homens viviam literalmente ensinando a lei, levando o sacrifício do povo, o seu sacrifício, o sacrifício por si mesmo e o sacrifício pelas pessoas. Eles queimavam novilhos, queimavam cordeiros, e uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício e interceder pelo pecado das pessoas. Israel foi uma nação intercessora, foi uma nação sempre povoada pelos profetas.
Na figura do reino, meus queridos irmãos, sempre tinha a figura montada do rei, a sua descendência, a sua linhagem. Mas a figura mais importante do ponto de vista existencial, moral, era a figura do profeta. Aquele que falava no nome de Deus, aquele que ensinava. Quando ele se corrompia, a nação entrava em desgraça. Israel recebeu de Deus a graça de ter muitos profetas e ouvir a sua palavra. O profeta é aquele que fala de Deus ao povo, é aquele que ensina a verdade de Deus ao povo. Deus disse a Abraão que por ele abençoaria todas as nações, e Deus abençoa. A gente percebe que dois irmãos, um trapaceou o outro, Jacó, para ter a bênção do seu pai. A ideia da transmissão da bênção de Deus. O que é que a igreja tem a ver com isso? João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio para o que era seus, os seus não lhe receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O último dos profetas foi João Batista. João Batista pregou, olhava aquele povo nas colinas do Jordão e dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Batizando as pessoas. Um dia ele levanta o rosto e vê Jesus descendo as colinas do Jordão. Ele para e eu fico imaginando aquela cena. Ele olha para aquela multidão, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a promessa de Deus estava consumada, cumprida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era a consumação de todas as profecias e da palavra que Deus havia dito lá no começo, que da semente da mulher suscitaria, levantaria um que destruiria a cabeça da serpente. E ele cumpre naquele momento. Jesus cumpre, meus irmãos, o seu ministério. Viveu, instituiu a igreja, morreu e ressuscitou. Quando ele ressurgiu, a Bíblia diz que ele olhou para os seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria voltar a lembrar você o versículo 4 do capítulo 12 que lemos. A Bíblia diz que Abraão fez do jeito que o Senhor mandou. O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz que na hora que faltou vinho, ele foi procurado. Alguém interpretou, ou pode interpretar, que a sua mãe foi por ele repreendida. Mas sabe o que foi que ela disse? Fazei tudo quanto ele vos mandar. Faça do jeito dele, porque ela sabia quem era ele. Jesus institui o seu ministério e comissiona a igreja. A palavra apóstolo, do ponto de vista etimológico da palavra, literal, significa missionário, um enviado. Mas do ponto de vista da doutrina, que convocou pessoalmente e que lhe encarregou daquele mistério, a igreja estava recebendo a mesma autoridade que ele havia dado a Abraão. Ele olhou um dia para os seus discípulos e perguntou: quem é que o mundo diz que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. E ele parou, olhou para os discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu dizendo: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Salvador do mundo. Ele disse: isso que você acabou de revelar, carne e sangue não compreende. Teu nome não é pedra, Petros, tu não é Pedro? Pois sobre esta pedra que você se referiu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era nele mesmo que ele estava instituindo a sua vida e a minha. Para ele chegar aqui em Barra de Jangada, irmãos, essa é a aliança que Deus fez.
Deus tem uma aliança conosco e nos incumbiu dessa responsabilidade. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse o Senhor Jesus. Foi eu que escolhi vocês. Que coisa bonita, que coisa boa. Foi eu que escolhi vocês e vos nomeei. Vocês estão nomeados para irem dar fruto e o fruto de vocês permanecer. Olha o tamanho do desafio. Mas ele também disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E vocês são as varas, os galhos. Toda árvore que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. A que não dá fruto, eu corto. Olha o que ele disse. Nós somos o povo desta aliança. Que nós renovemos esta consciência cristã. Que nós temos uma natureza, que nós temos uma missão definida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E o que é mais importante é isso. O resto é tudo secundário. O método de Deus é pessoa, é ser humano, é gente. Não é ciência, não é filosofia, não é capacidade intelectual. Todas essas coisas são absolutamente importantes e necessárias quando nós entendemos que elas devem ser colocadas no plano soberano de Deus. Sem Deus isso não vale absolutamente nada. Primeiro, pela sua finitude. Segundo, porque ele aniquila a sabedoria dos sábios entendidos e confunde com gente simples e humilde a revelação da sua glória e do seu poder. É isso que está escrito na sua palavra. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos nessa noite renovar a nossa consciência cristã. E que nós temos um papel. Aprendemos desde muito cedo qual é o tamanho do nosso desafio. Eu vou entrar para a conclusão dessa reflexão, lembrando um homem chamado Spurgeon, que foi tão importante no tempo que ele pregava. O seu sermão passava por um cano por baixo do mar, mas era mais lido, e lido primeiro, do que o jornal mais influente da sua época. Sabe por quê? Porque ele ensinava a palavra de Deus. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que está lutando contra Deus. Está sendo reeditado na história. Nós temos nos nossos pastores aqui, pastor Cleiton, missionária Michele, uma extensão do ministério e a luta para preservar valores. Para preservar valores que hoje estão terrivelmente sendo atacados. Não há talvez nenhum alvo do diabo tão definido para destruir maior do que a igreja. Parece que ele mirou na igreja, mas mirou na família, para destruir a família, para acabar com a família. Ele invadiu a escola, ele invadiu a arte, ele invadiu a filosofia, ele invadiu a política, ele invadiu tudo, missionário, para acabar com o plano de Deus. Mas Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Não prevalece. Todos esses impérios acabaram. O império assírio, o império babilônico, o império persa, todos esses grandes que se levantaram, o império romano, a igreja continua de pé, firme, porque é ele o condutor da igreja. Por isso, meus irmãos, que nós renovemos a nossa aliança com ele. Como é que a gente faz essa obra? A gente aprendeu desde que chega no discipulado. A gente faz ela orando. Orando é se colocando no lugar de quem vai, é intercedendo, é buscando a Deus. Existe oração que a gente faz com palavras, que a gente grita, que a gente chora, que a gente clama. Existe oração que a gente faz sem palavras. Não tem palavras. A gente só chora, a gente só rola pelo chão, a gente só geme. Não tem palavras. E existe oração que a gente faz fazendo as coisas acontecerem, praticando aquilo que nós queremos ver acontecer. Esse é o princípio da intercessão. A gente deve, se você não pode fazer outra coisa na dimensão da consciência missionária da igreja evangelista, ore, mas ore de verdade por aqueles que agora estão arriscando suas vidas, por aqueles que deixaram suas famílias, por aqueles que enfrentam todas as demandas de um ministério que é responsabilidade de vida e de alma. Ore por essas pessoas, interceda por essas pessoas, não critique aqueles que fazem a obra de Deus. Ore por eles e ore como Jesus ensinou que a gente tem que orar. A Bíblia diz que quando ele viu as multidões,
Ele compadeceu-se porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor e que não quer pastor, ela está absolutamente vulnerável ao lobo. Quem protege a ovelha da morte é o pastor. É o cajado soberano de Deus na mão daqueles que ele convoca. Não ande vagando. Jesus disse que se compadeceu e disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos evangelizar contribuindo com liberalidade, irmãos. Não é com a mão mirrada, não é fazendo continhas, não é preocupado com qualquer outra coisa senão em ver a obra de Deus prosperando. Esse é o grande desafio. Eu lembro da época que eu estava no seminário, de uma história muito bonita. O pastor Valdemir é pastor em João Pessoa, na Paraíba, de uma das igrejas do Betel brasileiro. Ele tinha que deixar o seminário porque estava devendo há um ano, sem poder pagar. E recebeu o seminário um telefonema de uma viúva de Montes Claros, Minas Gerais. Disse que queria pagar a dívida do seminarista que devia mais. Era ele. Recebeu aquele dinheiro e ela disse: eu vou lhe manter até o final do seu curso. E ela deu um testemunho que o sonho dela era se tornar uma missionária. Ela queria ser missionária. Mas um dia, numa festa na igreja, viu um rapaz que deu uma olhada bonita para ela. Ela caiu no encanto do olhar, casaram. Ele era um homem de Deus, estava na igreja, participava dos cultos, mas não tinha um sonho missionário, não tinha visão de ministério. E ela enterrou o seu sonho, porque o princípio agora era andar ao lado do seu marido. Ela escolheu casar, então tinha que andar com ele. Mas ela ficou viúva, e quando ela ficou viúva, ela agora já não podia ir, porque já era uma mulher idosa, com algumas complicações de saúde. Tirava o seu sustento e o restante ela mandava todo para a obra missionária. Investir na obra, irmãos, financeiramente é um dom. O princípio da contribuição não é a quantidade que colocamos na salva. O princípio é exatamente o culto que nós fazemos daquilo. É a qualidade da nossa oferta. Jesus, olhando as pessoas contribuírem, olhou para os seus discípulos e disse: aquela viúva deu a maior de todas as ofertas. E eles ficaram sem entender como é que uma viúva dá a maior oferta. E Jesus foi para o princípio. Esses aí, ó, deram aquilo que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Tudo. Ela entregou. Às vezes a gente canta: tudo entregarei. Mas nós estamos prendendo os nossos talentos, os nossos recursos, os nossos dons e vivendo egoisticamente para nós mesmos. Contribuir é doar qualidade. Mas nós também podemos ir. Um dia, a história do seminário de Moody, que os seus seminaristas foram visitar a casa de John Wesley. John Wesley foi um dos maiores pregadores da história da igreja. Passou muito tempo na Índia. Construiu um lugarzinho para orar, como aquelas casinhas dos indianos. E quando os seminaristas estavam voltando, faltou um seminarista. E aí disseram: olha, nós já procuramos em toda a casa e não encontramos um seminarista. Só tem um lugar que a gente pode procurar, que eu acredito que ele não deve estar lá orando. É na casinha onde o Wesley orava. E ele foi. Quando chegaram na casinha, aquele seminarista estava ajoelhado, dizendo e pedindo a Deus: Senhor, me dê a coragem de John Wesley, me dê a ousadia, me dê a intrepidez, me dê a unção que destes àquele homem. Sabe como era o nome daquele seminarista? Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham levou mais de 1 milhão de pessoas a Cristo. A sua marca está nos países mais pobres da África, da América do Sul. E Deus, irmãos, engrandeceu o nome daquele homem para abençoar muitas pessoas. O método de Deus é você, é gente. Deus não nos chamou para ser o Billy Graham, Deus nos chamou para abençoar. E Ele quer abençoar a sua família, quer abençoar a sua rua, quer abençoar o seu trabalho. Aonde você está, diga o irmão que está perto de você: o método de Deus é você. Deus conta com você. Que nós renovemos essa aliança. Deus chamou Abraão, cumpriu tudo o que disse a ele, e hoje designou a mim e a você como sua igreja, como o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Que nós despertemos a nossa consciência cristã no que tange o nosso papel, que é falar dos valores do reino de
Jesus. Que Deus continue abençoando essa igreja, abençoando a vida do pastor Cleito, da missionária Michele e de todos os obreiros que o ajudam nessa causa, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Deus eu tô rico. Amém. Tem dinheiro, mas com Deus eu tô rico de saúde. De tudo. Amém. Então vamos. Estenda suas mãos para cá, vamos lá. Qual é o seu nome? Seu nome? Aurélio Lourenço, Você quer Jesus como Salvador da sua vida? Você acredita que Ele veio em carne? toda certeza. Emanuel. Então, diga Senhor Jesus. Repita comigo, diga Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida em tuas mãos. no teu irmão. Feche os teus olhos. Abraça Ele. Querido Deus, nós queremos apresentar esse Senhor na tua presença. O Senhor sabe por que Ele está aqui. A tua palavra diz que nem os loucos errarão o caminho. Nem os doidos errarão o caminho, Senhor. E eu creio na tua palavra, Senhor. Quantos que muitas das vezes entraram na igreja, às vezes caíram, destruídos. E o Senhor tinha um plano, como o Senhor tem na vida desse Senhor. Nós entregamos Ele. E a cada um que está aqui, nós subimos em tuas mãos, Senhor. E sempre confessamos, Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e a glória é Tua. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Te peço a Deus que o Senhor leve em paz os seus filhos debaixo da Tua proteção. Ó Deus amado, concede a cada um, Senhor, uma noite abençoada, cheia da Tua graça e da Tua presença. E nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Siga as bênçãos dos apóstolos, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém.